Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. O projeto foi aprovado em edital público em 2018 pelo extinto Ministério da Cultura. O Diálogos Contemporâneos realiza-se aqui em Brasília, no período de 26 de março a 14 de maio. São 8 palestras, todas com entrada franca, às terças-feiras, no Teatro dos Bancários, sempre às 19 horas. Todas as conferências e debates serão gravados e disponibilizados no Facebook, no site e no YouTube. Agradecemos a todas e todos que vieram prestigiar o projeto nesta noite. Aguardamos vocês na próxima conferência e pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e Cinecultura Liberty Mall. O projeto é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcineia Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Convidamos para subir ao palco Paulo Cauim, poeta brasiliense e arte-educador, especialista em arte e tecnologias atuais pela Universidade de Brasília e que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é a literatura que vem da periferia. E para falar deste assunto, convidamos ao palco o poeta e agitador cultural, autor de 8 livros, fundador da Cooperativa Cultural da Periferia, Cooperifa, em São Paulo, responsável por projetos como Sarau da Cooperifa, Cinema na Laje, Poesia nos Muros e Poesia contra a Violência. Além disso, recebeu os prêmios Heróis Invisíveis, da Unesco, Trip Transformadores, Orilaxé, Aprendiz Governador de São Paulo e Santos Dias de Direitos Humanos, ele, Sérgio Vaz. Convidamos para suas breves palavras de saudação Cléria Costa, da equipe de produção do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês em nome da produção do Diálogos Contemporâneos e da Associação Amigos da Cultura e do Cinema. Os Diálogos está hoje na sua 7ª terça-feira e a gente comprova a necessidade de se fazer presente, de se fazer essa discussão com o público brasiliense e o público brasileiro em geral. É um prazer enorme receber Sérgio Vaz essa noite e temos a presença de Paulo Cauim como mediador. Boa noite a todos. Agradecemos a Cléria Costa, da equipe de produção do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. Passamos agora a condução da conferência para o mediador desta noite, Paulo Cauim. Alô. Boa noite. Para mim é uma honra estar ao lado do Sérgio aqui, que eu vi de perto lá em São Paulo o que eles fazem, né, por 2 vezes. A primeira vez que eu tive lá no Sarau da Cooperifa, em 2007, eu nunca tinha visto aquele vulcão de estéticas das mais variadas, né? Uma plateia. Normalmente, quando a gente vai para Sarau, você tem um predomínio mais de gente de literatura, né, mais poetas, e lá não. Lá você tem a moça que lava roupa, você tem a professora, você tem... Eu nunca vi aquilo na minha vida, nunca vi, cara. E aí, durante a minha passagem pelo Sarau, eu só me lembrava de um fragmento de uma canção do Caetano Veloso, que ele falava no novo possível quilombo de Zumbi, né? E era ali, a Cooperifa. Bom, o Marcelino Freire, citando o poeta Glauco Matoso, ele afirma que não basta fazer arte, ela tem que interferir na sua geografia. O Sérgio não é só um poeta, ele vai aos presídios, ele lê poemas, estão inaugurando bibliotecas, é uma coisa
entendeu? Vai além da poesia, é maior, é mais poesia. Bom, a pesquisadora e doutora em literatura, a Heloísa Buarque de Holanda, ela vem trabalhando sobre o desbunde nos anos 60, a poesia marginal nos anos 70, né? E ela afirma que essa poesia e essa prosa que vem sendo feita hoje nas periferias é o maior acontecimento literário contemporâneo no Brasil, né? O Freud diz que aquilo que ele não pode explicar, ele pergunta ao poeta. Com vocês, Sérgio Vaz. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Queria agradecer já o convite para estar aqui. É um prazer estar em Brasília novamente. É uma honra também, Cauim, estar ao seu lado. E estamos aqui. Estou facinho aí. Você vai perguntando, eu vou... Não, toca o terror. Bom, acho que é mais fácil eu começar falando o meu envolvimento com a literatura. Eu comecei a ler por causa do meu pai. Meu pai é um cara simples, trabalhava numa empresa bombril, a gente morava num lugar pequeno, na região, na Zona Sul, na periferia da Zona Sul de São Paulo, e ele tinha o hábito da leitura. E um dia eu peguei um livro dele para ler, eram Os Deuses Astronautas, do Eric Van Däniken, que é um livro que fala de alienígenas e tal, que é um assunto que eu gosto também, mas na época eu não entendi direito. Aí o meu pai começou a comprar os livros para que eu pudesse ler. João e Maria, Branca de Neve. Aí eu fui passando para o Infanto Juvenil, Escaravela do Diabo, A Ilha Perdida, Agatha Christie e tal. E aí eu me identifiquei com a literatura porque, além de tímido, morando num lugar extremamente violento, né, era um lugar que eu podia viajar, onde eu podia ver ternura, e é onde eu achava que a humanidade estava, e é ali que eu queria ficar. E outra coisa, eu queria ser jogador de futebol, né? Queria, não quero, né? Sonho é sonho, né? E que é outro tipo de poesia, né? Depois a gente pode até falar. Então, mas foi incentivado pelo meu pai. Mas eu era tipo o garoto gangorra. Quando eu sentava, todo mundo levantava. Lá veio o Sérgio falar de livros, falar de Capitães de Areia e tal, né? Então, além da solidão humana que eu tinha a solidão dos livros também, né? Quando a gente lê e não tem com quem falar sobre o livro, também é uma solidão muito triste. E aí eu sempre pensei, falei, puxa, um dia eu precisava criar alguma coisa que eu pudesse contribuir com a minha comunidade e teria que ser através da poesia, da literatura. E acho que foi assim que eu comecei a pensar. Quem vai me ler no meu bairro, né? Sérgio, eu percebo, assim, em toda a sua obra, essa coisa da transformação da nossa subjetividade, né? Você fala, só acredita numa revolução que se você começar por você mesmo, né? Você observa, vida louca quem estuda, são coisas que eu uso constantemente em sala de aula com os alunos, né? Recentemente, quando eles começaram a agredir os professores, agora no início desse ano, esse governo, e o professor tem que ser protegido e tal, né? Fala um pouco assim da sua relação com a educação, já que você é mais do que um educador, né? Bom, eu gosto da educação porque eu estudei pouco. Só lembrando, Sérgio, você costuma dizer também que os presídios de segurança máxima são mais aparelhados do que as escolas, né? A relação com a escola é que eu estudei pouco, né? Então eu voltei para estudar novamente. Mas um dia eu estava pensando, para quem que a gente está escrevendo? A gente está falando sobre racismo, machismo, fascismo, homofobia, né? E quem vai ler? Aí eu fiquei pensando, a gente podia fomentar a literatura na própria comunidade. Será que é a Rede Globo que vai me apresentar para alguém que mora no meu bairro que eu sou escritor? Será que, como
escritor, poeta e ser humano, não tinha que partir de mim esse tipo de trabalho. E aí eu fiquei pensando nas ideias que acontecem na periferia, a violência contra os professores, a violência do Estado contra a escola. Aí falei, vou contribuir nas escolas. E então, há alguns anos atrás, eu criei um projeto chamado Poesia contra a Violência, que é justamente para poder falar de literatura, fomentar o público, fazer oficinas, falar de todas essas coisas que a gente está falando aqui de uma forma mais simples, que soe a linguagem das ruas. E eu queria ser um parceiro do professor, né? Porque eu acho que o professor da rede pública é um herói, né? São heróis e heroínas. Então, eu quis contribuir. E só que o professor ele é tão generoso que acabou colocando minha poesia na lousa também. E poesia de outros poetas, de outras poetas. E aí foi disseminando a literatura. Então, eu acho que é fundamental essa coisa da educação. Por isso que eu acho que, mais do que respeitar os professores, nós temos que protegê-los. Não é? Porque... né? E de explicar para o jovem que aquele cara que está dando aula ali, aquela mulher que está dando aula, sentou naquele banco. E que tem um Estado contra ele, a sociedade, a mídia, e o único que quer educar é o professor. Dizer para o aluno que o professor não é seu inimigo, muito pelo contrário. E a escola talvez seja um dos poucos lugares ainda que a gente possa viver com dignidade na periferia. Porque muita gente como eu não tinha nenhum quarto para ficar. E eu ia mais cedo para a escola para poder dividir o pátio como se fosse meu quarto com os meus amigos. E eu conheço a realidade. As pessoas vão por causa da merenda, né? Então, é um lugar que eu quero estar, quero ser parceiro, não tenho nada a oferecer, porque eu não estudei muito, só quero estar ao lado, só quero receber esse axé que os alunos dão, que a juventude é muito legal. E aí, depois, eu convidava algumas pessoas, falaram, mas a escola não paga? Eu falei, não paga, cara. Né? Não tem grana e tal. Mas o que você ganha com isso? Eu falei assim, eu não sei ainda, né? Eu vou lá para fazer poesia. Aí um dia eu estava indo no mercado com a minha esposa e estava subindo uma escada rolante e tinha um moleque entregando panfleto no final. Aí, quando eu estava subindo assim, ele abriu um sorriso e eu falei para minha esposa, esse aí sabe vender, já abriu um sorriso para que a gente não recuse o papel dele. Aí eu peguei o papel e ele falou assim, obrigado, poeta. Aí eu falei, você me conhece? Ele falou, você já foi na minha escola. Né? E é nessa hora que você fala, estou no caminho certo. Né? Então, é isso. Sérgio, quando eu te conheci, eu me lembro que eu te perguntava sobre essa coisa desse paradoxo, porque tem a fala, é tudo nosso, a periferia é tudo nosso, e você chega na periferia não tem nada, entendeu? Não tem galeria, não tem museu, não tem, sabe? Aí, lembra que e antes da gente abrir para as perguntas, você quer falar os poemas agora ou quer? Eu acho que decorrer. Então, beleza. Então podemos abrir. Mas eu acho que eu estou te interrompendo? Não. Eu acho que a ideia também do que deu certo na Cooperifa, na nossa comunidade, é que quem mudou foi nós, não foi a comunidade. Porque quando eu era mais jovem, eu achava que eu era muito inteligente, que eu era muito sabido, que eu tinha muita cultura. Porque eu era o cara que atravessava a ponte para ir ver cinema, tal. Aí eu chegava no meu bairro e achava que todo mundo era ignorante, e que só nós que tocávamos violão ali, cantava a música do Chico Buarque, essas coisas, que era inteligente. Então foi preciso também descer do pedestal, a poesia descer do pedestal, para que entendesse que a comunidade, ela aceita que você fala de literatura com ela, só que tem que ser do jeito dela. Né? Então o Sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então foi preciso dizer para a comunidade que a literatura não é sagrado. Sagrado não é quem escreve, é quem lê. Né? Então, foi muito importante. Eu comprei a primeira edição do Colecionador de Pedra, aquela da capa, sem ser pela editora, independente. Né? Independente. Comprei. Eu estava fazendo um trabalho com os alunos na Escola Parque 210, né? E percebi uma desmotivação dos alunos.
E a gente fazendo um trabalho de oficina de sombra, um amigo nosso, muita gente que conhece, que é o Natinho, ele tinha me passado, né, um CD do Sabotagem, e era a trilha do nosso trabalho. E aí os garotos das outras aulas, das outras turmas, começaram a sair das outras aulas e ir para a minha aula, né? Aí eu falei, cara, tem um lance aí. Eu fui para Salvador e, nas férias, criei uma oficina chamada Arte de Rua, né? E aí, cara, aí foi quando eu te conheci, né? Fui para São Paulo, você, o Ferrez. Muita gente vê o Sérgio assim, cara, mas lá no Sarau, cara, é tanta gente, tantas... Né, eu estava falando do Gaspar, o Sacolinha, o Fuzil, do Gueto, a própria Rose, o Márcio, assim, é um exército de linha de frente. Falei, cara, está acontecendo alguma coisa no subterrâneo desse país, velho. Sabe, é legal você ver isso de perto, cara. Eu fiquei muito emocionado. Quando eu tive a primeira vez lá, falei, cara, essa parada é boa e eu quero voltar aqui para lançar o meu livro. O próprio livro do Sérgio inspirou eu publicar o meu, e ter conhecido o Sarau me motivou a voltar lá e lançar lá. E assim, é mais do que literatura, é mais do que poesia. Assim, está mais perto de um estopim de revolução, né? Eu não sei o que a gente está fazendo ainda, né? Talvez alguém escreva sobre isso, talvez alguém dê importância, porque eu não sei nem se é literatura o que a gente está fazendo, porque a gente está falando da nossa vida, né? Da vida que a gente teve, da vida que a gente tem e da vida que a gente quer. Nós estamos falando de pessoas que estão aqui, dos nossos ancestrais, e escrevendo para os nossos filhos, porque o que eu acho que a gente faz é carregar a tocha da humanidade, né? Cada um do seu jeito, da sua forma. Eu, quando sento aqui, tem muita gente sentada aqui comigo, muita gente importante, porque eu não falo sobre mulheres, eu não escrevo para as mulheres, escrevo com as mulheres. Não falo para os negros, escrevo com os negros, né? Então, acho que é isso. Posso ler? Demorou. Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. Obrigado. Porra, tu é foda. Sérgio, começaram a chegar as perguntas aqui. A primeira pergunta é, como foi o processo de criação da Cooperifa? Como eu disse, eu gostava muito de filosofar, assim, né? E aí, quem fundou a Cooperifa, o Sarau da Cooperifa, foi o Marco Pezão, que é o poeta Marco Pezão. E a gente ficava olhando e falamos assim, um dia nós estávamos bebendo num bar, e alguém falou, meu, fala uma poesia. Ah, fala outra você. Aí a gente ficou pensando, mano, na periferia não tem nada a não ser igreja e bar. Eu sou do bar, certo? Não é? Nada contra, pelo amor de Deus. Aí, bateu uma ideia do tipo, é aqui, mano. Sabe assim? É aqui, o bagulho é aqui, mano. E eu sempre fui invejoso. Mas inveja dá ruim, não é da boa. Sabe assim? Eu ia nos lugares e falava, putz, cara, que cinema bonito, por que não tem cinema na nossa quebrada? Por que não tem isso? Por que não tem isso? E aí o meu ego era tão grande, não é tão grande, que falei, se tem lá, tem que ter na nossa comunidade também.
Então, acho que foi isso, assim, quando a gente parou de filosofar e começou a sonhar com as mãos, de acreditar naquilo que a gente estava pensando e de realizar aquilo que a gente queria. E quem ia realizar não era o governo, não era o Estado, não era a Rede Globo, não era ninguém, era nós que tínhamos, era a nossa responsabilidade. Então, a Cooperifa se deu nisso, nessa simplicidade de fazer as coisas, de ressignificar o bar. Porque o bar, as pessoas falam assim, o bar é um lugar de cachaça. Mas o bar também é onde as pessoas se reúnem para falar sobre o asfalto, sobre o esgoto, quando vem do trabalho, depois de adorar um Deus chamado trabalho, vai lá, toma uma pinguinha, toma uma cerveja, conversa. As pessoas falam, mas hoje é quarta-feira, o cara está no bar. Você passa nos bairros nobres, todo dia os bares estão lotados. E ninguém fala lá, olha, os caras... Né? Então a gente falou, não, a gente precisava ressignificar o bar, dar uma outra importância, porque o bar é o nosso centro cultural. Então foi preciso parar desse complexo de vira-lata, da gente achar. Porque eu sou da época que a gente queria mudar da periferia, agora que a gente quer mudar a periferia. Mas foi preciso passar por um processo de humildade também, né? A gente começar a entender quem é o nosso povo, porque falar do nosso povo é fácil, andar com ele é difícil. Não é? As pessoas querem muito falar sobre nós, escrever sobre nós, mas andar com a gente é para poucos, né? Então, acho que a gente se reuniu e falou, somos nós que vamos ter que mudar a nossa realidade do bairro. Sérgio, essa coisa de andar, quando a gente vai para São Paulo, aquele centro de São Paulo é tenso. E aí você chega na periferia de São Paulo, você fica tão à vontade, cara. Você, sabe, você relaxa, não tem, é diferente, né? Tem outra energia. Eu andava ali pelo Capão, sei lá, meia-noite, entendeu? Não tem aquela coisa que no centro de São Paulo, porra, vou ser assaltado, entendeu? Vou levar um tom. Lá não, entendeu? Chácara Santana, aquilo. Mas lá ser assaltado também. Não, pode sim, mas tipo assim, mas eu fiquei muito mais à vontade ali, me sinto mais seguro, entendeu? Hoje, eu te juro, eu me sinto mais à vontade andando em Itaguatinga, claro, do que andando na Asa Sul, cara, entendeu? Eu acho que uma coisa que eu acho que é da hora, nós somos feitos para gostar um do outro. Eles que não deixam. Não é? Você torce para um time, você é obrigado a odiar o cara que torce para outro time. E dentro da mesma torcida tem a torcida A, a torcida B, a torcida C, que não se gostam também. Então é o tempo inteiro. Eu acho que na periferia a gente é obrigado a gostar um do outro, porque a gente está sempre precisando um do outro. Agora mesmo faleceu uma pessoa, teve que fazer uma vaquinha para o enterro. Né? Então acho que isso é uma das coisas boas que eu acho. Alguém tem alguma pergunta? Eu respondi a pergunta porque acho que eu dei uma enrolada aí, não dei? Dei uma enrolada, né? Eu faço muito isso. Então, acho que foi isso, da gente criar um projeto cultural que coubesse todo mundo, o motorista de ônibus, o desempregado, o advogado, o dentista. Eu acho que foi isso que a Cooperifa fez, assim, essa linguagem universal. Sérgio, eu tenho feito, assim, são observações pessoais, assim, né? Chega sábado, domingo, assim, eu vejo a pessoa que vai fazer a caminhada, ela está com uma roupa para a caminhada, entendeu? Eu acho bacana. Vai andar de bicicleta, ela está, entendeu? E para comprar um livro é uma dificuldade, né, cara? Você pode falar um pouco isso, da coisa do livro e a migração para a internet, assim? Olha, eu estou para te falar que a periferia nunca leu tanto, mano. Pois é. Tem uma turma... Em contrapartida, as editoras e livrarias estão falindo, né? Talvez porque não tenha notado que a gente gosta de ler também. Mas em relação ao livro, o livro é caro para quem gosta de ler. Para quem não gosta, é um livro. A pessoa paga 1.500 num tênis. Eu acho que a prioridade da pessoa é o tênis, não é? Paga 5.000 no celular e a prioridade é o celular. Eu acho que não tem nada a ver. A internet ajudou bastante a gente a divulgar. Talvez eu esteja aqui hoje por causa da internet, onde eu coloco meus poemas, divulgo meus trabalhos. A internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Na livraria também. Eu vi um livro lá esse dia, estava até falando com o Nilson aqui. Como recuperar seu marido em 12 lições. Não é? Se estivesse na internet, todo mundo ia falar, a internet só tem bosta, né? Mas... Sérgio,
tem uma pergunta aqui. Como você percebe a influência dos saraus para a vida dessas pessoas e como essa literatura influencia e transforma a realidade dessas pessoas? Pergunta foda essa aí, hein? Posso ver aqui? Claro. Como você percebe? Eu acho a influência que eu vejo, eu sempre falo da minha comunidade. Muitos jovens voltaram a estudar por causa do sarau. Outros fizeram TCC, mestrado, doutorado, e falaram, olha, foi aqui que me deu vontade de voltar a estudar, de continuar estudando. E a gente criou uma biblioteca dentro do bar, onde as pessoas pegam livros e ninguém anota nada, né? E eu acho que mudou isso, a dignidade. Eu mentia que morava lá para arrumar emprego. Hoje, as pessoas arrumam emprego porque moram lá. Eu moro perto do sarau da Cooperifa. Você entendeu? É lá onde acontecem as coisas. Então, deu dignidade para as pessoas, dignidade para o morador. Isso é fundamental, porque o que nós precisamos hoje é ter dignidade, né? Não importa onde você viva, o que você faça, o que você coma, dignidade. Então, eu acho que eu percebo aí a influência na escola, no estudo. E como essa literatura influencia, transforma a realidade das pessoas, olha, eu vou dizer como mudou a minha. Eu sempre li os ditos clássicos, mas quando chegou o Carolina de Maria de Jesus na minha mão, minha vida foi outra. Mudou para sempre. E ali no bairro, tem gente que fala assim, mas se o Zé Mário fala poesia, eu também vou falar. Influencia porque as pessoas querem ter voz. É um lugar onde as pessoas têm voz e são ouvidas. Porque voz todo mundo tem, mas ninguém ouve, né? Então lá é um lugar onde as pessoas ouvem a voz das pessoas. Sérgio, você falou em voz. Tem uma pessoa aqui que está solicitando a palavra para oralidade indígena. No nosso diálogo, né, que é Miriam Ju Guarani. Por favor, Miriam. Fica à vontade. Nenda Carude, boa noite a todos. Bom, pedir oralidade, que esse é o nosso modo indígena. Né? Hoje em dia está indígena escrevendo, mas a gente ainda não tem renome internacional. Mesmo que internacionalmente a gente é mais reconhecido do que nacionalmente, né? Pela nossa luta, né? Questão consciência ambiental, né? Consciência relacional. Né? Então, existe, por exemplo, muitos indígenas, lá, eu sou de São Paulo, lá nos territórios, tem parentes que faz rap e está junto com o pessoal do Racionais, o pessoal lá da periferia, lá de Pirituba, né? Unindo, né? Porque hoje a gente é marginalizado a uma periferia. Né? As cidades foram construídas na nossa aldeia, no território, e chegaram até a gente. Né? Mas, na verdade, o nosso centro não é o urbano. Nosso centro é a natureza. Então, a gente não é periferia, a gente é centro. Né? Então, como é uma outra visão, uma outra perspectiva ótica, né? E, com certeza. Né? E, nesse jeito, né? Como é importante a gente ter esse momento. Né? Que o nosso momento indígena de falar é pouco. Né? Eu sei que aqui tem muita pergunta, então eu vou falar breve. Né? Então, a gente está escrevendo, estamos fazendo assim, e como você acha que a gente pode continuar fazendo essa união com a periferia, porque ainda a periferia, mesmo a periferia, tem muito preconceito com a gente. Né? Mesmo sendo quem sofre, ainda faz a gente sofrer também. Né? Então, como a gente pode fazer essa relação aí? Agradecido, viu? Da hora. Muito obrigado. É isso mesmo. Como eu estava dizendo, eles ensinam a gente
um a odiar o outro, né? Na periferia também tem gente que não gosta do outro também. E às vezes quando a gente fala de centro também, não é só o centro de local, né? O centro de poder, né? A gente não está no centro de poder. E o índio também sofre. E esses dias alguém me perguntou como é que a gente vai resistir. Eu disse, pergunte aos índios, pergunte aos negros, pergunte aos gays, pergunte às mulheres negras, pergunte às mulheres que elas vão te ensinar como resistir, né? Então, eu entendo o que você está falando, e a periferia tem preconceito até com o outro periférico também. Tem preconceito com quem vem de fora. Infelizmente, a gente está lutando para isso. Eu acho que através da arte, através da literatura, já para colocar no gancho como essa literatura influencia e transforma a realidade das pessoas, é porque acho que a literatura fala da gente, como se livrasse do atravessador. Agora, a literatura periférica não é mais o caçador que fala, é a caça. A gente eliminou um pouco dos atravessadores. Não há mais o estereótipo. Quando o índio escreve, não há mais o estereótipo do índio, é o índio escrevendo. Quando a periferia escreve, não é mais, você entendeu? O estereótipo da periferia, é o periférico que fala, é o negro que fala. Eu acho que essa literatura chegou na periferia por conta disso. E veio a reboque do hip-hop, que eu acho que foi o grande grito de liberdade da periferia. Então, eu acho que o saraus, a literatura, se aliou ao hip-hop, ao rap, que é a grande potência de libertação da periferia. E eu sou muito grato ao rap, aos cantores de rap, inclusive ao Gog, que é de Brasília. Fizemos já trabalho junto, o Gog já divulgou meu trabalho, assim como eu divulguei o dele. Então, o rap tem uma importância fundamental na minha vida. E quando uma pessoa coloca um texto, como o Cauim falou, falando de literatura periférica, o jovem se identifica. Porque quando você lê um texto onde uma pessoa morre, você vê a lágrima da mãe dele escorrer pelas páginas. Quando você vê uma pessoa tomando um tiro, você escuta o barulho do tiro. Eu acho que a nossa literatura está muito apegada à realidade. Escrever dói, né? O que a gente escreve dói, porque é remoer lembranças. Eu moro perto do cemitério São Luís, que talvez seja o cemitério onde tem mais chumbo debaixo da terra. É o cemitério São Luís. Então, ainda não tenho tempo para escrever sobre as galáxias, sobre o buraco negro, sobre as estrelas que amam umas às outras, né? Ainda que eu goste e admire esses textos. Então, é isso, é falar do indígena, é falar do racismo, das pessoas que foram escravizadas, é falar o tempo inteiro disso. Talvez outros escritores não queiram falar, ou não tenham tempo, ou talvez não entendam isso. E eu entendo que você o que eu posso fazer como poeta é escrever sobre isso, é falar sobre isso. Certo? Sérgio, eu trabalho com os poemas, com a obra do Sérgio, com os meus alunos. Cara, impressionante como eles adoram. E é um conteúdo que cai no vestibular e os professores não conhecem. Eu chego, mostro para os professores da minha escola, eles não conhecem, entendeu? Mas aí passam a conhecer, né? Aí eu coloco nos grupos e tal. Nossa, que legal, entendeu? Sérgio, você falou do rap. Tem uma pergunta aqui: qual a diferença entre o rap e a poesia? É do Herbert, estudante. Herbert, está aí? Cadê? Eu acho que acho que a linguagem, né, se parece tanto, pelo menos com a literatura periférica, com a poesia periférica, se parece muito, né? Também é rap, ritmo e poesia, né? Ritmo e poesia, né? Eu acho que se parece muito, os assuntos são quase os mesmos. Eu acho que diferencia um pouco a estética, né? O tempo do rap e o tempo da poesia são diferentes. Quando eu escrevo um poema, talvez eu não siga uma métrica, uma metodologia, eu seja mais livre. Talvez no rap tenha o enquadramento da letra. Mas eu acho que os temas são os mesmos. Eu me lembro do Jairo mandando poesia. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Assim, falei, caralho, incrível. É muito uma coisa entre o rap e a poesia falada, a oralidade. É incrível. Eu sou fã do Jairo, velho. Qual que é o nome do rapaz lá? Herbert. Não, daquele outro. Mirim. Mirim. A oralidade é tão importante que foi através da oralidade que nós descobrimos o livro. Porque quando você faz um poema, você está lendo para alguém.
e alguém está lendo para mim. Eu acho que nessa troca de gentileza é onde entra o livro, a literatura. Por isso que tem que ser valorizado. Ele falou muito bem, a oralidade é isso. Seguir o que seguiu nossos ancestrais, né, da conversa. O livro, tudo bem, é físico, é da hora também, mas falar também. Eu adoro falar poesia, adoro. Eu quero falar. Demorou. Eu sempre fui muito tímido, né? Você sabe o pé de pato de cor? Sim, depois eu vou falar. Eu sempre fui muito tímido. E há muitos anos atrás eu terminei com uma garota. Não, há muitos anos atrás. Mais de 30 anos atrás. E eu não tinha o que falar. E depois de 35 anos eu escrevi um poema. Não é? Se vocês encontrarem, diga que foi para ela que eu fiz. Amor com fim. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. E hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus, todas as noites que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo? Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Os brutos também amam, né? Sérgio, tem duas perguntas aqui que eu vou tentar mandar as duas. É o seguinte, o Formiga está perguntando quais as armas da poesia para enfrentar a situação política no Brasil e como vamos voltar a dialogar com a diferença, né? Em seguida, vem uma outra pergunta aqui. Vamos uma de cada vez, porque assim eu sou meio... É porque é meio próximo. Ele fala o seguinte, como fortalecer o pé de pato contra a idade média do governo Bolsonaro. Então, acho que está tudo... Resume para mim. Bom, então vou fazer um resumo aqui. Mano, eu sou meio burrinho. Quais as armas da poesia para enfrentar a situação da política no Brasil? Bom, eu acho que as armas da poesia é a gente fazer poesia. E fazer para as pessoas que não gostam de poesia. No Salão da Cooperifa, quando um poeta da comunidade vai lá e está tremendo, eu falo, hoje o dia vai ser bom, a noite vai ser boa. Eu acho que a gente precisa falar para os adormecidos. Eu acho que é da hora falar para quem está acordado, para quem conhece a palavra, mas eu acho que a gente precisa conversar com quem a gente acha que não deva conversar. Então, eu acho que, quando eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu fico falando com as pessoas mais simples, até ela entender, porque se ela entendeu, qualquer um pode entender. Eu acho que a simplicidade com que a gente faz as coisas modifica as pessoas. E como diria Mário Quintana, a poesia não muda o mundo, muda as pessoas, são as pessoas que mudam o mundo, né? Então, eu acho que é isso. E eu disse também, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e começa por si mesmo. E, às vezes, também eu acho que a gente traz uma coisa do ego, achando que a gente vai mudar o mundo, mudar as pessoas, e de um jeito que não respeita quem quer ser ajudado, né? Eu acho que é a simplicidade de entender. Nós criamos um projeto chamado Várzea Poética, e estamos patrocinando 10 times da comunidade.
A gente dá o jogo de camisa desde que eles levem os times e a família para ouvir a poesia. Então, nós estamos pagando para ouvir poesia. Então, eu sou boleiro. Como é que você entende poesia? Através do futebol? Então, é através do futebol que nós vamos fazer isso aí. Parabéns. Uma coisa que eu vi lá no sarau, eu nunca vi em sarau nenhum, aquela coisa, o silêncio é uma prece, né, cara? O silêncio, a gente pede o silêncio como esse silêncio que está aqui é difícil. Mas a gente também pratica a violência também. Quem não fizer silêncio também. Só vou zoar. O nosso método não é Piaget, é Pinochet, certo? Brincadeira, brincadeira, pelo amor de Deus. Sérgio, tem uma pergunta aqui muito grande, da Júlia. Ela falou que conheceu você no PAS e tal, no vestibular do UNB, que foi uma experiência incrível de ter te conhecido. Ela pergunta assim, como é que é a coisa na periferia, os garotos que não tinham muita visão de futuro e tendo um poema seu ilustrado e sendo estudado por milhares de adolescentes em Brasília, entendeu? Olha, tudo que eu fiz e tudo que eu faço desde quando eu me conheço por gente é para estar aqui hoje. Certo? Na quarta-feira, no dia 1º de maio, eu estava numa escola no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Um morro, tipo a favela da Rocinha. Lá na ponta tem uma escola. Quando eu cheguei lá, os professores estavam me esperando com camisetas da Angela Davis, da Marielle, sabe? E aí eu olhei um monte de bexiga pendurada na parede. Ela falou, Sérgio, esse aqui é o nosso Poesia no Ar. Como a gente não tem dinheiro para colocar gás nas bexigas, nós penduramos as bexigas. E aí eu fiquei imaginando a poesia sendo usada como ferramenta na educação. Eu me senti muito orgulhoso. Não dá tempo de ter vaidade num momento desse, porque há coisas que são para a fama e há coisas que ficam para a importância. Né? De você poder contribuir para essas pessoas, aquilo que você escreve, que outras pessoas escrevem junto com a gente, está dando combustível para a educação desse país. Nesse país tão massacrado, que a educação virou inimiga pessoal do governo. Há pessoas resistindo em favelas, em lugares onde talvez eu e você não chegue. Estão lutando. Então, eu fico muito feliz, é muito importante. E o comportamento desses jovens através da poesia. Porque eles estão lendo, eles estão escrevendo, eles estão participando de slams, de batalhas, sarau. A poesia se alastrou, a poesia não é mais o pão do privilégio. Não é isso? Então, ela me perguntou, acho que foi isso. Eu vejo isso com... eu fico muito feliz, porque na periferia nós curtimos pagode, funk, curtimos música negra americana, música negra brasileira, sertanejo, forró e também poesia. Não é melhor, é nosso também, poesia. Então, acho que o meu sonho era popularizar a poesia, que ela comesse miudinho na mão da molecada. Né? Porque quando a gente fala em poesia, a gente sempre pensa numa coisa muito difícil. E a molecada está tornando isso fácil. Então, eu vejo o fluxo de funk, as pessoas falam, o funk, o funk, o funk. Por que não falam da poesia, da poesia, da poesia? A gente também quer sempre massacrar o jovem. Eu acho que a gente não gosta do jovem e das crianças por inveja. Né? Então, tudo que eles fazem, a gente coloca gosto ruim, tudo não sei o quê. Eu vejo esse jovem, o Paulo Freire fala, é preciso denunciar e anunciar. A gente precisa anunciar também as coisas boas que estão acontecendo no país. O filho do demônio escreve uma coisa no Twitter, todo mundo passa o dia inteiro retweetando. Né? Mas a gente soltamos 500 balões com pessoas bexiga, não saiu uma nota em lugar nenhum, porque não interessa também. A gente precisa se corrigir nesse aspecto também. Entendeu? A gente precisa falar desse jovem que quer estudar. Por isso que eu escrevi o texto Vida Louca. Vida Louca é quem estuda. Porque eu fui numa escola, o moleque falou assim, o outro falou assim, mas os vida louca, aí o outro falou, vida louca sou eu, irmão, que tenho trabalho, estudo, então a gente precisa inverter certas coisas. Né? Chegou uma pergunta, Vida Louca, aqui. Está perguntando o seguinte, por que um moleque na quebrada, com uma arma de 400 páginas na mão, causa tanto medo?
Não é? Está pensando, não é? Se tem uma das coisas mais bonitas na história dos Panteras Negras, que eu acho, além do fuzil, da arma, era a alfabetização dos jovens, das crianças. A gente precisa educar os nossos jovens, as nossas crianças. Precisa ser parceiro, né? E aí, a palavra vida louca, na periferia de São Paulo, tinha a ver com crime. E aí a gente começou a usar esse tipo de ferramenta para desconstruir essas palavras. Né? Vida louca é quem estuda, e pronto, acabou. Sérgio, você lembra o pé de pato de cor? Que eu uso todo semestre. Com os meus Pé de alunos. pato é o nome dos justiceiros que se dá, o nome dado aos justiceiros da periferia de São Paulo. Bruno matou o pai, matou a mãe, os irmãos, os avós. Bruno matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Caralho. Uma vez, eu fui com o Dexter num presídio lá de Franco da Rocha, o Racionais fazia um evento no Dia das Mães, eu fui também. Aí eu fui fazer um poema, aí eu falei assim, vou falar de vingança. Aí os caras, ih, caramba, nós tudo aqui. Aí eu comecei, a vingança tem seu lado bom, se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dele, ame-o também. Oh, desculpa, eu posso contar uma história? Tudo seu, pô. É isso mesmo, né? Demorou. Mudou aqui, né? Qual que é o seu nome? William dela? Uma salva de palmas aí, né? Alguém tinha perguntado sobre jovem, que gosta, a influência da poesia nos jovens, né? Alguns anos atrás, está até no meu livro, alguns anos atrás, eu estava fazendo um trabalho na Fundação Casa, de literatura e tal. E o primeiro dia que eu fui, tinha uns 60 moleques sentados para me ouvir. O primeiro dia, eu cheguei todo pimpão, todo alegre. Nossa, vamos mudar o mundo, né? Aí eu falei, bom dia, rapaziada. Bom dia. Quem gosta de poesia aí? Falei, mano. Falei, mas é o seguinte, estou ligado que visita é sagrada, não é? Então vou fazer um poema de um amigo meu. Aí eu comecei, daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Olha outra vez o rosto da multidão. Daqui a pouco foi cantando comigo, foi falando, daqui a pouco estava tudo, ei, São Paulo, terra de ar. Aí o frente falou assim, ei, mano, esse bagulho é Racionais. Eu falei, poeta, Racionais é poesia? Eu falei, então nós gosta. Não é? Aí eu falei, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Não é? Então a nossa função é lembrar as pessoas que elas gostam de poesia. O Renato Russo adorava Racionais, Chico Buarque ama, né, cara? Sérgio, tem uma pergunta seguinte, que conselho ou ideia você daria para um adolescente de Quebrada que está hoje em privação de liberdade, em unidade de internação do socioeducativo e que participarão de oficina de poesia? Olha, para ele, para qualquer um, porque tem muita gente que está privada da sua liberdade na rua também. Né? Depende do que a gente pensa também, nos aprisiona. Tanto é que essas pessoas que estão contra nós são pessoas que odeiam a liberdade, não é isso? Por isso que são contra a música, contra a cultura, contra a educação, não é? O conselho que eu sempre dou é ler, meu. Eu acho que ler é da hora. Não sei, eu não sei nem se é um conselho, assim. Mas eu acho que ler é muito poderoso, mano. Eu li um livro do Baldwin, Se a Rua Bel Falasse, e agora eu estou lendo Terra Estranha, do Baldwin também. E aí, quando eu estava lendo assim, eu não percebi, o avião tinha pousado. Eu falei, caramba, eu nem vi a hora passar. Isso é meditação, não é? É uma yoga, é um mindfulness, é uma meditação também. Então, acho que é da hora ler, mano. Eu acho fundamental, porque mudar a mente da gente, né? Sérgio, uma pergunta aqui da Beth.
Beth Jardim, poeta, ela pergunta como o sarau se tornou autossustentável. Bom, ele é num bar, né? É, da hora, né? Em qualquer lugar é da hora, mas o nosso é num bar, quer dizer, a gente não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga nada. Eu acho que cada qual, né? A gente não pode falar que só porque a gente faz de um jeito tem que ser. Mas eu acho que é assim, porque a nossa independência também é porque a gente fala muito mal do governo, né? Então as pessoas também não são muito afim de ajudar a gente também. Ainda tem o ajoelhar-se? Hã? Ajoelhar-se? Não, mas ajoelhar-se não tem. As mulheres decidiram que esse ano não fariam. Então é isso. Sérgio, você percebe muita diferença na periferia de São Paulo e Brasília? DF, assim? Eu acho que sim. Há uma diferença de periferia da Zona Norte para a Zona Sul de São Paulo. Quando eu lancei meu livro na Rocinha, não, antes, depois, quando eu fui no Sarau na Rocinha, nós estávamos na Rocinha, o cara chegou, o cara falou, esse cara é de outro morro. Um favelado, viu o cara e falou, esse cara é de outro morro. É isso, não é? Às vezes a gente sabe que a pessoa é de outro lugar, o pensamento é o mesmo, mas muda o linguajar, muda o jeito. Eu posso chegar na periferia de Brasília e não sentir a movimentação como um cara de Brasília sente. Por exemplo, às vezes a gente está lá na quebrada, o cara vai, a quebrada está sinistra, ninguém disse nada. Não é? A quebrada está sinistra. A rua fala. Talvez seja essa a dificuldade que as pessoas têm de escrever literatura periférica, porque a rua fala. E contemplar as ruas é isso, eu acho que é uma diferença, sim. Sérgio, chegou uma pergunta da Vila do Canão aqui. Eu conheci o trabalho do Sérgio no documentário sobre o Sabotagem, né? Eu queria saber o que o Sérgio achou mais especial nas letras do Sabotagem. Você que tem um poema para o Sabotagem, né? Sabotagem era mágico no sentido... Ele tinha swing, cara. O rap demorou para ter swing, porque o rap tinha uma responsabilidade, né? Assim, de falar sobre os problemas da favela, de lutar contra o racismo e tal. E aí ele trouxe uma ginga, cara. Ele era meio gringão, assim, né? As rimas dele eram fantásticas. Puta, eu gostava muito dele, né? Eu acho que é isso, assim. Acho que é um swing, assim. Eu me lembro, eu li quando eu fui pesquisar material para os alunos, aquelas entrevistas maravilhosas da Caros Amigos, lá na Onda Sul, na lojinha do Ferrez. Eu li uma entrevista e o Sabotagem falava assim para os caras da banda, velho, não fica só escutando rap, não. Vai escutar Sandy Júnior, entendeu? Vai escutar outras coisas, vai escutar rock, entendeu? O pessoal acha que periferia só escuta rap e funk, né, cara? As raízes nossas vêm lá de James Brown, Bessie Smith, Jimi Hendrix, né? Exatamente. Vem de... É muita pergunta, hein? Porra, pra caralho, velho. Eu vou ter que tirar a licença prêmio aqui. Exatamente. Quer mandar o aí? Quem que falou isso aí? Me salvou. Vou fazer. Mas já que ele tocou no Sabotagem, eu vou fazer homenagem ao Sabotagem. Mauro era um negro de asas, um pássaro com os pés no chão. Som de ébano com pele de couro, o Mouro fez ninho no canão. O passado que o futuro queria escrito em carvão deixou de ser pó, para ser pão ao se viciar em poesia. O poeta de plumas negras, de voz de pedra, cravou teu canto preto e branco nas vidraças do mundo colorido. Filho banto em carne e carcaça, serviu a taça com vidro moído aos traidores da raça. Navegantes de mares insolentes, sua bússola apontava sempre para a periferia. A rima era o rumo, o remo da sina. No ar, como fumaça de fumo e vermelha retina, era frio, era quente, mas nunca banho-maria. Um dia, num voo curto depois de um longa-metragem, um disparo sem rosto, uma bala sem gosto, calou o personagem. Diante disso, sem nos avisar, desfez o compromisso, seguiu de viagem e foi contar outro lugar, num bom lugar.
Sérgio, fale sobre a influência e a relação, né, do rap nacional com a literatura marginal ou escrita marginal. Total. Eu acho que quando o rap ascendeu na cultura periférica, os saraus vieram logo em seguida, porque escrever todo mundo sempre escreveu, né? Carolina já estreou ali a literatura negra, a literatura periférica, né? Uma literatura negra mais com Maria Firmino, mas ela já trouxe essa literatura. E quando o rap veio, a gente começou a entender o recado. Precisamos falar da gente, cara, dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos amores. A literatura periférica é onde a gente se beija, cara. A gente se ama, sem estereótipos, né? Porque parece que a gente não se beija, que a gente não se gosta, né? Então, eu acho que é total. Eu acho que uma coisa dá gás à outra. Tanto é que, por exemplo, eu falei do GOG aqui, mas já fiz trabalho com o GOG, já fiz trabalho com 509E, né? Já fiz com versão popular e tantos outros. Assim, há uma proximidade, até pelo teor das letras, pelo teor das ideias. Eu acho que é fundamental. Eu acho que agregou ao rap o conhecimento, né? O rap tinha o conhecimento das ruas, juntou esse conhecimento aí. Essa coisa do pertencimento, né, do empoderamento. Eu me lembro uma entrevista com o João Break, lá da Ceilândia, que trabalha com audiovisual. Ele está em parceria com o Asdilei, né, no rap O Canto de Ceilândia, ele falando que foi bacana toda a onda do rock de Brasília, mas quando chega o Câmbio Negro, ele sou o negão careca mesmo da Ceilândia, entendeu? Que ele, sabe, ele sentiu aquilo, né? Que eu sinto isso, assim, né? Sérgio, aqui tem um comentário que uma pessoa que viu uma entrevista, você falando de sonhar com as mãos, o que falta para empolgar as pessoas, né? É sair de casa e sonhar com as mãos, né? Uma vez, eu estava numa escola e, enquanto eu falava, a professora fazia tricô. E ela me perguntou, como que eu vou fazer para os meus jovens gostar de literatura? Ela falou assim, qual o livro que a senhora está lendo? Eu não gosto muito de ler. Então, quando eu estou aqui, na minha ideia, eu não vim para empolgar ninguém, eu vim porque eu estou empolgado. Não é? Então, eu quero manter meus olhos sempre brilhando, sempre acesos, o coração em chamas. Eu acho que é o grande segredo assim, da gente querer fazer alguma coisa, é não se preocupar se vai dar certo, se não vai, porque eu acho que os loucos são os loucos, né? Não tem jeito, tá? Eu olho aqui, tem um monte de doido aqui. Um monte de doido que não adianta eu falar A, B, C, que não vai me ouvir, vai fazer o que tem que fazer, e é isso mesmo. Exatamente. Viver a nossa vida. Eu acho que a gente tem que viver a nossa vida, mano. Exatamente. E os feminismos, como são recebidos e vivenciados pelos manos em relação às minas e às monas? Bom, em relação ao feminismo, eu estou aprendendo muito. Eu vim da periferia, sou da periferia, e estou aprendendo muito. Estou lendo muitas coisas, as mulheres comandam o sarau, a gente está aprendendo as duras penas. Eu estou em processo. Não sou... estou aprendendo, né? Não pode adiantar, estou aprendendo. Eu leio o Djamila, eu leio o Joyce Bert, eu leio o Jennifer Nascimento, Elisandra, Mel Duarte, Luiz Ribeiro. Para aprender, estou aprendendo. A Cooperife é um lugar que eu acho que parece a ONU, mano. Não é porque eu estou na minha presença, não. Cara, não é por nada, não. Eu nunca vi nada parecido no Brasil, cara. Acho que... Se eu não me engano, a Érica Malunguinho vai lá hoje. Então, o que a gente sempre fez lá é não tratar ninguém especial. A dona Edith, que é a nossa rainha, ela é deficiente visual. Ela já está lá há vários anos, chegou lá e ela faz poesia. É preciso lembrar a gente que ela tem problemas de enxergar, porque a gente... Não é? Eu xingo ela, falo palavrão, falo besteira. Então, acho que é isso. Sérgio, o Daniel, servidor público, vamos fazer um gancho, ele gostaria de saber como é o sarau, qual a regularidade, né, onde acontece. Bom, o sarau acontece há 18 anos, todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, durante 18 anos. Enquanto eu estou aqui, está acontecendo o sarau lá. E as pessoas chegam, dão um nome, aguardam, começam às 8h30, acaba às 10h30, às vezes estoura um pouco e tal.
Essa regularidade para nós é fundamental, porque finca a bandeira e fica, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e desiste, talvez esperando o resultado imediato. Então acontece lá com essa regularidade, toda semana. Essa coisa do o silêncio é uma prece veio lá do Samba da Vela? Sim. Do Samba da Vela, quando a gente frequentava lá, ainda com o Paquera. Santo Amaro, né? Santo Amaro. A gente pegou a frase deles. Antigamente tinha uma frase, nós é ponte e atravessa qualquer rio, que era do Marco Pezão. Aí usamos a frase, o silêncio é uma prece. Agora já estamos usando o outro, né? Silêncio, senão o bicho pega. Porra, vamos usar aqui em Brasília. Pô, tem uma pergunta aqui, mas estou guardando para o final. Ainda tem... como temos de tempo ainda? Pô, mas essa pergunta aqui eu vou deixar para o final, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sou professora da educação infantil na rede pública na periferia. Quais aspectos qualitativos você destaca a abertura da educação formal aos saberes da comunidade, à cultura popular, visto que, embora haja abertura, ainda somos vistos por muitos como uma cultura menor, inviabilizada? Pergunta difícil, hein? Acho que eu não sei nem ler, meu. Quem é a professora? Ela podia fazer a pergunta. Cadê a professora? Foi você? Não, é justamente isso, né? Eu sou professora da rede pública, trabalho com educação infantil, e não são todas as escolas. A gente, embora tenha se falado muito dessa abertura à cultura popular, dessa abertura mesmo do que diz respeito aos aspectos que são da comunidade, a gente encontra ainda muito, no nosso próprio meio dos professores, muita resistência de abertura a essa educação que não está institucionalizada. Aí, que aspectos você destacaria, que inclusive é o meu tema de dissertação? Qual que é o seu nome? Meu é Andréia. André, eu tenho muita dificuldade de falar de educação, porque assim, eu não entendo muito, né? E eu não quero parecer que tenho nenhuma fórmula, nem nada, porque, como eu te disse, eu sou apenas um parceiro da educação, né? E quando eu vou à escola, eu deixo isso bem claro, assim. Mas eu acho que a gente tem resistência em todo quanto é lugar. Eu acho que a gente tem que se pegar com quem está resistindo ao contrário, né? Porque um professor um dia disse para mim, você vai na minha escola? Eu disse, eu vou. Ele falou assim, você é muito importante na minha escola. Eu falei, mas é importante eu ir lá também. Ele falou assim, a sua poesia muda a aula. Então, a importância que ele dá para isso nos dá qualidade. É lógico que Carlos Drummond de Andrade é importante. É lógico que Fernando Pessoa é importante, que Clarice Lispector é importante. Mas, nesses momentos, falando em saberes, porque o que é a comunicação? A comunicação é eu falar e você entender. E esse professor que não sofre resistência, ele já entendeu. Que quando ele fala para o aluno entende o que ele está falando. Eu acho que educador é aquele que confecciona asas e voa junto. Eu acho que é o que você está fazendo. Sérgio, tem aqui uma figura que é o Marcão Aborígene, que eu já falei para ele, assim, o timbre, quando ele está falando poesia, o timbre e a forma lembra muito o seu jeito, eu já te falei isso, né? Marcão, quer mandar uma poesia aí para a gente? Ei, Marcão! Boa noite. Voz não tem nada a ver, vocês viram. Licença. Pô, se eu tivesse uma voz dessa, eu estava bem, pô. Muito obrigado pela comparação. Só acho que não é justo com ele, né?
Pode fazer mesmo? Porra. Bom, então eu vou fazer um pouco grande, sem problema. Eu sou paraibano. Tem algum paraibano aí, paraibana? Pernambucano. E minha mãe, como boa nordestina, ela sempre fala assim, menino, quando você chegar no lugar, você tem que se educar, tem que se apresentar. Eu queria fazer a poesia para me apresentar, então. Pode ser? Pode? Ela é mais ou menos assim, ó. O que acontece? Vivo, respiro rap, rap a gente canta. Primeira música, nossa, já tá doendo minha garganta. O microfone tá baixo, aumenta o retorno, tô rouco. Desço do palco e escuto, Marcão, você tá muito gordo. Sua camisa tá puro suor, parece que tomou um banho. Não, vou lhe falar o melhor, uma fã jogou champanhe. Nossa, que louco, você conhecia a menina? Nada, estava indignada, pedir ao garçom era pinga. Já previ na rotina artística surpreendente, quando subo no palco logo escuto, ô MC Fat Family. Ex-MC amedrontado num palco de madeirite, bota a mão pra cima e diga, Holy! Verdadeira saga encontrar uma roupa GG, minúscula, mas digo a vendedora, acho que vai caber. Entro no provador, do pescoço sequer passou, mas não me entrego. Moça, eu não vou levar, não gostei da cor. E minha existência, compro e saio sorrindo, levo a costureira e digo, de cada lado aumenta 10 centímetros. E o povo pergunta, modelo novo, que luxo. Lógico, excesso de gostosura, estilo único. Caminho com a camiseta social sob uma aberta, não por moda, é que o botão não fecha. Corpo de atleta, disputa acirrada, dependente do menu, levantamento de talheres, competidor número 1. E aí, Marcão, vamos jogar futebol, parceiro? Atacante, você escolhe goleiro ou zagueiro? Torneio na escola, futebol, todo mundo gritando. Quando entrava no jogo, já ouvia. Juiz, tem 2 bolas em campo. Em minha ironia, quantas vezes choro? Olho minha vida, minha família, cá estou, obeso mórbido. Excluído num canto, olhar o julgamento, a roleta do ônibus, fora do padrão da sociedade flácida sem neurônio. Para a sociedade, faltam-me apenas força de vontade para a redução do peso. O que dói na doença da obesidade, mas o preconceito, com bullying, que machuca por dentro. Prefiro o meu jeito, o meu peso, a ser encéfalo sem sentimento. Quais investimentos em políticas públicas de segurança alimentar? Da primeira oitava série, só fritura, gordura, açúcar e o controle remoto para trocar. De canal. Durante a propaganda da guloseima divertida, brinde embalagem colorida, tasumania, primeira infância, 1000 calorias. Para onde agora? Senhores e senhoras, grato pela atenção. Marcão em sua melhor forma. Pô, o Marcão me animou. Eu ia trazer um poema que eu fiz para o Sérgio, e aí eu não tive coragem, estava meio tímido, mas aí o Marcão me motivou. Se chama Revolução. Bem longe da PUC, da OCA, do MAR, do MAN, do MASP, da FAAP, do Museu Afro, da Ipiranga com a São João. Bem longe do Pão de Açúcar, do Elevador Lacerda, do Palácio do Planalto, do Pantanal, da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, do Rio Tocantins, das dunas de Genipabu, bem perto da Serra da Barriga, de Palmares, de Zumbi, da Pipa, da batida perfeita do Zé Batidão, da Chácara Santana, da Onda Sul, das vísceras do Vaz, aqui é o lugar, Sarau da Cooperifa. Você é foda. O Marcão que motivou, cara. Eu ia falar. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venha os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom se conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam a energia e não dão nada em troca.
Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em vocês. Feliz todo dia. Da hora. A gente tinha que estar num bar todo mundo, né, meu? Tomando um refrigerante. Chegou uma pergunta aqui que temos na plateia vários poetas, representantes de coletivos, de sarau, de periferia. Qual o seu recado para eles? Tamo junto. Quem são essas pessoas? Levantem, por favor. Levantem. Levantem, levantem. Uma salva de palmas. Mais forte, mais forte, mais forte. De novo, uma salva de palmas. Tamo junto. Como é que vai fazer? É nós por nós, não é? Vocês não vão ficar se livre de mim, não. Sérgio, como é que você compara, analisa a poesia marginal dos anos 70 com essa poesia marginal de hoje? Essa poesia... Eu acho que a poesia Cacaso, Chacal, Ana Cristina César, não é? Sim, eu acho que também estava à margem das grandes livrarias, à margem da mídia também. Eu acho que nós estamos à margem de tudo também, né? Eu acho que a diferença da periferia é porque nós ainda estamos falando sobre o racismo, da fome, né? A gente ainda precisa falar disso, porque é onde a gente convive. E a gente passa e vê uma mãe chorando, é preciso escrever sobre isso, né? Então, acho que a diferença está aí, nesse engajamento, que nós ainda estamos presos a esse engajamento, porque há necessidade ainda, o povo ainda sofre. Alguém disse, mas quando acabar a fome, quando acabar o racismo, quando a miséria, vocês vão escrever sobre o quê? Não vamos escrever sobre nada, né? Estaremos satisfeitos com o país, se ele chegar. Então, eu vejo essa diferença, sim. E é engraçado, você me perguntou de um jeito, porque uma vez, numa universidade, eu já te contei essa história, eu acho. Uma mulher, logo no começo, ela disse, vocês dessa literatura periférica escrevem tudo errado. Né? Vocês escrevem tudo errado e tal, e de repente vocês vão escrever um bilhete na geladeira e a pessoa não vai entender o que está escrito no bilhete. Eu falei, senhora, da onde a gente vem, nem todos têm geladeira. Mas quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos. Não é? Então, acho que essa literatura periférica nos permite economizar a crase, ponto e vírgula.
O Jorge Amado, eu me lembro assim, na minha adolescência, ele falava assim, num primeiro momento, não se preocupe com a questão gramatical, bote a coisa para fora, né? E acho que vocês têm feito isso, e muito bem, né? Olha, eu não vou pregar contra a língua formal, né? Não, estou dizendo assim, eu não vou fazer apologia. Até porque eu escrevo errado. Geraldo Zé de Almeida, dos anos 70, quando o Pelé sobe no segundo andar, bate no peito e troca de pé e faz um gol. Ele fala assim, Deus lhe pague, Pelé. Deus lhe pague, Pelé. Porra, bicho. Não é lindo demais? Não é? Cara, eu sou apaixonado, a várzea. É um sonho de infância, cara. E, sei lá. Eu sou de um bairro, cara, que nós tínhamos um campo, um buraco, chamava Buracanã. É famoso na Zona Sul esse campo. Buracanã. E, às vezes, cara, tinha 60 caras e não tinha uma bola. Você entende o que é pobreza? 60 caras esperando uma bola e não tinha uma bola. E, às vezes, tinha uma bola e você conhecia o bairro inteiro através de uma bola. É um significado, para mim, muito romântico. Eu acho que quando a bola rola, cara, é um bagulho muito louco, porque, você vê, o bairro inteiro não jogou porque não tinha uma bola. Mas o bairro inteiro se mobiliza por causa de uma bola. Fazia os campeonatos, os rachas, solteiro contra casado. É ali que você conhece fulano, beltrano, tá. Eu acho o máximo o futebol. Eu vejo o futebol na essência do povo ali. Seus sonhos, suas frustrações. Não é? Assim, eu vejo, quando o cara faz o gol, se abraça um estranho, cara. Caramba, não é? Se você vê um cara de outro time, não nós, mas outro cara quer matá-lo, quer bater nesse cara. Eu não sei te explicar o que é, mas é uma coisa muito poderosa o futebol. Mexe muito comigo, assim. Eu estava assistindo o jogo do Grêmio com o Fluminense, 5-4. Porra, bicho, deu vontade de videotape. Né? Marconi, quer fazer alguma pergunta aí sobre futebol? Ou outra pergunta? E eu jogava muito bem, viu, cara? Marconi, quer mandar alguma coisa? Eu estava numa escola lá, eu falei de futebol, o moleque apareceu com uma bola, mano. Esse cara conhece muito futebol. Bom, Sérgio Vaz, eu sou um pesquisador do futebol brasileiro e a gente tem vários poetas que escreveram sobre futebol, não são João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond, tem até uma coletânea, hoje é dia de futebol, né? Enfim, grandes poetas brasileiros têm escrito sobre futebol, grandes literatos. Bom, Nelson Rodrigues, não precisa, né, falar, Mário Filho, enfim. Mas essa mercantilização do futebol vai acabar com o futebol brasileiro? Você acha que essa forma que a Globo está utilizando para espanholizar o futebol brasileiro vai matar o futebol brasileiro? Como é que você vê isso? Eu vejo que está em coma já, né? Não é? Eu não tenho dúvida disso. Eu sou palmeirense. E eu nunca fui no estádio do Palmeiras, porque eu acho muito caro. Justamente. Não é Quer muito dizer, caro. olha, o João Saldanha, né? Olha só, o João Saldanha dizia o seguinte: não me tirem os pretos das arquibancadas e dos campos, porque quando você fizer isso, você vai matar o futebol brasileiro. Das arquibancadas já tiraram. Agora o nosso medo é dos campos. Quem que escreveu aquele livro, Arquibaldos e Geraldinos? Arquibaldos Geraldinos, deixa eu ver. Acho que foi o João Saldanha, Arquibaldos Geraldinos, né? Tem, Arquibaldos Geraldinos é do João Saldanha, né? E tem uma série de livros de crônicas dele, Subterrâneos do Futebol, que eu acho que é o grande livro dele, né? É uma série de crônicas. Ele é um grande cronista. Ele é um cara mais ele usa mais a linguagem do povo. Né? O Nelson Rodrigues faz literatura com o futebol, uma coisa mais dramática, né? Por exemplo, eu acho genial isso. O Fla-Flu surge, ele fala, o Fla-Flu surgiu 45 minutos antes do nada. Eu acho isso maravilhoso. Né? Ele, por exemplo, ele anteviu que o Pelé ia ser o rei do futebol num jogo no Maracanã em 57. Ele tinha essa coisa. E sabe que ele não enxergava muito bem, né? Ele não tinha.
enfim, mas ele fazia literatura com futebol. Eu acho esses cronistas do futebol hoje, me desculpe, chatos pra caramba, sabe? Esse bando de números e tal. Futebol serve para fazer literatura. E aí? Só para... Muito obrigado, Marconi. Marconi? Marconi. Marconi? Marconi. Ô, Marconi, só para ilustrar a paixão do futebol, tem um texto do Drummond que ele desce do bonde, vê um monte de gente ouvindo o jogo no rádio, mas o jogo está acontecendo no Maracanã. Não, ele está no Rio. Não, eu não sei onde ele estava. Não, aí ele passa, vê todo mundo ouvindo no radinho. Aí ele para ver o que é, ele desce do bonde para ver o que é. Aí o cara grita, foi pênalti, foi pênalti. Aí ele falou, mas como você sabe que foi pênalti? Você não viu que foi pênalti? No radinho. Aí ele pega e vai embora, porque ele não estava entendendo. É só o futebol. Ó, pra você ter uma ideia de como isso é forte, a primeira vez que o Brasil ganhou um campeonato internacional foi o Sul-Americano de 1919, no campo do Fluminense, né? E aí aquilo tomou conta da cidade do Rio de Janeiro de uma tal forma que o Pixinguinha compôs o Chorinho 1-0, que é a terceira música de futebol composta no Brasil, né? Agora você falou, por exemplo, eu também joguei num Buracanã, que era aqui na Asa Norte, perto do CEUB. É franquia, hein? Franquia, pois é. Pois é. E jogava no Botafoguinho da Asa Norte. Acabei me tornando botafoguense por causa disso, inclusive. E é o seguinte, você sabe um orgulho de qualquer boleiro, é o seguinte, o cara que é bom de bola mesmo, e o senhor sabe que eu sou bom de bola. Eu driblava fácil, Fala, filho, que ele é bom de bola, filho? Jogava fácil. Pois é. Então é o seguinte, você sabe qual é o meu orgulho? Nunca ter tido uma bola. Porque eu sabia, bom, os caras iam na minha casa me chamar para jogar. Eu falava, porra, que legal. Aí já... Muito obrigado, meu irmão. Aí nós já precisamos pesquisar, né? Sérgio, só uma coisa. Continua. Uma coisa que também que acontece com o futebol, Marconi, estava acontecendo com as escolas de samba também. Não é? Quando a escola, o ano inteiro na favela, passando tudo aquilo que passa, aí você desce com samba, exaltando a BASF, o agronegócio, Miguel Falabella, Chitãozinho Chororó. Quer dizer, o único momento que você tem voz, as pessoas compram a tua voz, cara. Isso é muito triste. E quando a Tuiuti vem com aquele samba magnífico, aí vem a Mangueira esse ano, quer dizer... Esse ano a Mangueira... Não é? Nós precisamos retomar as coisas do povo, né? Retomar o que é nosso, né? Hã? Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Gaviões da Fiel. O cara que criou a crônica esportiva no Brasil chama-se Mário Filho. E o principal livro do futebol brasileiro é O Negro no Futebol, que agora virou um documentário. É o Mário Filho que vai propor o desfile das escolas de samba. Ele que cria o desfile das escolas de samba. Até então, porque era justamente o seguinte, janeiro e fevereiro o futebol entrava de férias, ele falou, vamos criar o desfile das escolas de samba. Isso acontece na década de 30 no Rio. Ó, que da hora. Sérgio, pegando o gancho do Marconi, como é que a gente continua gostando ainda dessa uniforme da seleção brasileira, tão associado ao golpe, ao poder, a esse... Como é que a gente consegue continuar gostando, cara? É foda. Você faz o que você quiser, eu... Não, eu estou perguntando para você, velho, porque acho foda. Não, mano, velho. eu não torço mais para isso, cara. Eu não torço mais para isso. Você viu o Neymar agora, deu um soco num cara. O Neymar, para mim, representa todo esse país de hoje, ele representa. É a cara dele, a cara desse país é ele. Mimado, rico, sonegador, violento, demagogo. É o que nós estamos vendo, ele é um símbolo. Fake, né? Não, eu não curto seleção, não, mano. Já curti. Eu não curto, né? Eu não curto, irmão. Aquela camiseta amaldiçoada. Eu sinto. Para mim é difícil também. Marconi, Olha isso, né, cara? Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Cara, eu estou com a última pergunta aqui. Ainda tem mais alguma pergunta? Hã? Pediu para trocar.
Quer mandar um poema? Tô Não, a guardando pergunta, pelo jeito, não é, é um comentário da Marília Rodrigues. Achei tão bonita. Marília está aí? Cadê a Marília? Ali. Ô, Marília, estou guardando aqui, cara. Para a gente encerrar. Já posso mandar? A última? Uma poesia antes? Minha família veio toda para Brasília. A gente percebe quando é da família. Você vê que ela está falando, nem olha, capaz de fingir. Cadê aquele livro, Flores de Alvenaria? Não deixa ela pegar da minha mala para dizer que tem depois, entendeu? Bianca, minha produtora. Arrumei ela aqui hoje. Uma salva de palmas para a Bianca aí. Eu só quero ver. É o William, né? William, eu quero ver você traduzir essa bagaça aqui, irmão. Agora te apertei, te abracei sem te apertar. Mas também se ele errar, como é que a gente vai saber também? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Magia negra. É? Quem é profissional, não é? Magia negra era o Pelé jogando futebol. Cartola compondo o mundo é o moinho e a travessia de Milton Nascimento. Magia negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia negra de Djavan, Emicida, Racionais MCs, Thalma de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela Kuti. Magia negra é Dona Edith, recitando poesia no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown e Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma em dragão. Michael Jackson e Michael Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos é magia negra. Magia Malê Luísa Marim Calafate. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, Luiz Gama, Conceição Evaristo. É isto que eu chamo de escura magia. Magia negra Malcolm X, a marcha de Harry Belafonte e Martin Luther King. Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. O Zayn Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Nina Simone é magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço o fundo de quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zosmo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. O Mojá, Espírito de Zumbi, Afro-Coteban. MS Bimba, Vai-Vai e a Mangueira. Todas as escolas transformando quarta-feira de cinza em alegria de primeira. Magia negra Sabotagem, MV Bill, Anderson Silva e Solano Trindade. Onde Jaca, Ana Paula Tavares, João Melo, magia negra. Magia negra são os brancos, que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, o hip hop de África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais. É Easy e mais um monte de gente que é magia negra. O resto é feitiço racista. Muito obrigado. Para encerrar? Marília, muito obrigado. Quem falou? Tem alguma coisa antes? Bom, então, são as preliminares. Queria agradecer a Marília. A Marília
Achei tão... Fiquei comovido assim, com as palavras dela. Ela fala assim, Sérgio, acolhe a gente, fala algo para nos dar força para encarar esses tempos sombrios. Tamo junto. Ah, Ninguém larga a mãe de ninguém, né? ó, eu acho uma coisa que eu queria falar. Todas as pessoas, às vezes, vão nos falar e falar assim, como nós vamos resistir? Eu digo, resistindo como sempre nós resistimos. O que está acontecendo no país hoje talvez seja novidade para muita gente, mas não é para o pobre, não é para o negro, não é para o gay, não é para o índio, não é para as pessoas honestas. Né? Então a gente vai continuar fazendo o que a gente continua fazendo. Eu passo num bar, passo na rua, aquela garagem que tinha um carro, hoje tem um bar. Aquela garagem que tinha 2 carros, hoje vende cachorro-quente. Aquela garagem hoje está vendendo tapioca. O pobre sabe se virar, porque ele vive de crises e crises constantes. A literatura periférica, o rap, a literatura negra está falando disso há muito tempo. E era mimimi. Então a nossa literatura, a nossa arte também é profética. Muita gente está descobrindo agora esse ódio. Mas esse ódio sempre existiu. Pergunte aos negros. Foram Pergunte 4 aos séculos mulheres, pergunte aos de nordestinos. escravidão negra. Ela sempre existiu. Eu acho que o que a gente precisa fazer nesse momento é subverter a ordem, é ter coragem. A palavra de ordem é a coragem. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando que na Suécia a última penitenciária foi extinta. Aí o cara falou assim para mim, oh, deve ser da hora morar lá. Eu não acho. Eu não acho ser da hora. Sabe por quê? A arte também é isso, o confrontamento com o sistema. A gente precisa também dizer para que a gente veio nesse lugar aqui. E agora que tem um problema, nós vamos recuar. E o que a gente escreve? E o que a gente fala? E o que a gente pensa? O que a gente diz por aí que é absoluto? Chegou a hora de mostrar quem a gente é. As pessoas pagam com a vida. As pessoas pagam com o sangue. As mães estão chorando seus filhos mortos desde sempre. Não é hora de ser covarde. Não é hora de ser covarde. Se juntar com quem está na rua. Quem está na rua? Os professores estão na rua há muito tempo. Os índios estão na rua. Os estudantes agora foram para a rua. Os negros fecharam o mercado no Brasil inteiro. Está com medo do quê? Nunca foi fácil. Eu não acho. Nós temos que enfrentar, nós temos que falar com as pessoas. Temos que aprender a comunicar. Ah, o cara votou em falando de tal, vamos brigar com ele? Não, vamos mostrar para ele que ele estava errado. Na ideia também. Nós precisamos ter ideia. Porque o ódio não pode ser chumbo trocado. Eu não tenho ódio. Não me peça para ter ódio. Eu não consigo. Entendeu? Apesar de admirar. Você entendeu? Quem consegue ter raiva dessas coisas aí. Então, acho que a pegada é essa. Mas temos que estar junto. Junto, quando eu digo, não é na hashtag. Hashtag não muda nada, irmão. Se a hashtag fora Temer, já era para o Temer estar preso há muito tempo. Não é? Não é isso? E, as ruas são diferentes do Facebook. É da hora ser revolucionário no Facebook, ficar dando ideia. Entendeu? Tem muita gente que não faz, querendo ensinar quem faz como tem que fazer. Certo? Então, acho que ser realmente um agente de mudança. E mudança, quando eu digo, porque o que a gente faz, o que a gente é quando ninguém está vendo. Quando você fizer alguma coisa que ninguém está vendo, fala assim, eu sou essa pessoa. Não é isso? E nós temos que transmitir humanidade para as pessoas. É um momento onde as pessoas estão tirando de nós o direito de ser humano. Porque quando um cara é racista, ele não deixa o negro ser humano, mas ele também não é. Há um vácuo de humanidade aí. E é disso que nós temos que ir atrás, de buscar a nossa humanidade. E não podemos entregar isso de graça para ninguém. Não se vender quer dizer ser digno, ser real, ser a favor das pessoas. Quando alguém me diz, eu sou cristão, mas eu faço arminha. Você não é cristão. Você vai na igreja. E o que adianta você ir na igreja, acreditar num Deus, mas esse Deus não acredita em você. Não é isso?
o que está acontecendo hoje nesse país também. Né? A gente precisa assumir a nossa postura. Não deixem que te tirem a dignidade. Ah, eu vou parar de dar aula. Não para de dar aula. Ah, eu vou parar. Não para. É isso que foi feito, para que a gente pare. As pessoas que estão lutando contra nós são as pessoas que detestam liberdade. E ser livre é um privilégio para poucos. Amar é ser livre. Amar é ser livre. É um privilégio para poucos. Ter uma causa é amar. É um privilégio para poucos ter uma causa. Então, acho que é um pouco disso, a gente não se render a essas coisas fáceis. Você entendeu como que é? Ah, porque o cara falou, vão desistir. Eu não desisto nunca. Eu estou aqui porque eu não desisti e não vou desistir. Ah, eu sou melhor que ninguém? Não. Eu sou teimoso. Quando as pessoas me dizem que eu não posso, aí que eu vou lá e faço. Não é? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Não tem uma frase assim? Então, eu sou dessas pessoas. Eu não estou pronto para lutar, porque eu sempre estive pronto. Vim lá do norte de Minas, na miséria, morei em Cortiço. Eu estou sempre pronto. Não me venham pedir para resistir, que eu já estou resistindo faz tempo. 4, 5 anos. Então, para mim, não é muita novidade. Eu acho também que é preciso acontecer algumas coisas para sacudir o povo também, para colocar quem é e quem não é. Entendeu? A artista também precisa se posicionar, a gente precisa ver quem é e quem não é. Você entendeu? Não é isso? Então, esse é um momento crucial da gente ver quem é quem. Não é? É da hora. É da hora. Estamos juntos mesmo, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. E acho muito pouco o que eu faço como poesia. Eu acho que nesse momento precisa muito mais do que poesia. Mas é só o que eu tenho, e o que eu tenho eu dou de coração. Certo? Então eu vim aqui trocar essa ideia. Não vim mudar nada aqui, porque acho que ninguém precisa ser mudado. Sou mais um nessa multidão que está colocando construir. Sou democrata até a medula. Acho que a gente tem que ter democracia até para ouvir essas coisas. E acho que o momento é crucial a gente ter dignidade, ter honra. Honra é para poucos. Ter honra. Sair de casa e falar, eu sou honrado. Não vou me vender e não vou aceitar o silêncio. As pessoas pagaram e pagam com a vida. E eu não vou me acovardar. E eu estou junto, mano. Certo? Me chama que eu estou facinho. Sérgio, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de cada um. Ou vais ou racha. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a presença de todas e todos vocês.